Olá, seja bem-vindo à Canção Nova e ao nosso programa Teologia do Corpo. Sou Sofia Nascimento e é uma alegria poder estar consigo. Neste programa da Teologia do Corpo, queremos convidá-lo a descobrir o olhar de Deus sobre o amor humano. É necessário reconhecer a lógica que liberta radicalmente o nosso modo de pensar e ao mesmo tempo aproxima a linguagem do corpo, contida no sinal do sacramento do matrimónio, à dimensão da santidade real. Os sacramentos inserem a santidade no terreno da humanidade do homem, penetram a alma e o corpo, feminilidade e a masculinidade do sujeito pessoal, com a força da santidade. Tudo isto é expresso na língua litúrgica, exprime-se e atua-se nela. Disto fala precisamente o sinal do sacramento do matrimónio, o qual na língua litúrgica exprime um acontecimento interpessoal. A linguagem do corpo exprime-se não apenas como o fascínio e o prazer recíproco do Cântico dos Cânticos, mas também como uma profunda experiência do sagrado, que parece estar infundido na mesma masculinidade e feminilidade, através da dimensão do mistério. Do mistério que aprofunda as raízes precisamente no princípio, isto é, no mistério da criação do homem, varão e mulher, à imagem e semelhança de Deus, chamados desde o princípio a ser sinal visível do amor criativo de Deus. Ambos, o homem e a mulher, afastando-se da concupiscência, encontram a justa dimensão da liberdade do dom no verdadeiro significado esponsal do corpo. Assim, a língua litúrgica, isto é, a língua do sacramento e do mistério, torna-se na sua vida e convivência a linguagem do corpo, em toda uma profundidade, simplicidade e beleza, até àquele momento desconhecidas. Tal parece ser o significado integral do sinal sacramental do matrimónio. Naquele sinal, através da linguagem do corpo, o homem e a mulher vão ao encontro do grande mistério, para transferir a luz daquele mistério, luz de verdade e de beleza, expresso na língua litúrgica, em linguagem do corpo, isto é, na linguagem da prática do amor, da fidelidade, da honestidade conjugal. Neste caminho, a vida conjugal torna-se de algum modo liturgia. A Sagrada Escritura começa com a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus e termina com a antevisão das núpcias do Cordeiro. Do princípio ao fim, a Sagrada Escritura fala sobre matrimónio e amor. Também a estas questões, São João Paulo II dedicou toda a sua vida. Ele, que ficou conhecido como o Papa da Família, é hoje seguramente um santo intercessor. São João Paulo II desafia-nos a olhar para o amor como amor-dom, amor através do qual a pessoa se dá. Mas o Papa sabe que os sacrifícios próprios do amor não podem ser ultrapassados exclusivamente com base nas forças humanas. O Papa sabe que para auxiliar os esposos cristãos é preciso que o próprio Deus venha ao seu encontro e lhes dê a graça. Mas Deus é o autor do matrimónio e João Paulo II afirmou nas catequeses: Jesus é a fonte de toda a graça. Por isso não tenhamos medo de ir ao encontro do Senhor, de lhe pedir a sua ajuda, a sua bênção. Fazemos esse caminho através da oração. É assim que vamos ao encontro de Deus. Neste programa convidamos o Padre Marco Luís para nos ajudar a descobrir melhor a importância da oração na vida dos esposos. Queremos ainda ficar a compreender as palavras ditas em cada Eucaristia. O que é este é o meu corpo, tomai e comei. Hoje o nosso convidado é o Padre Marco Luís, pároco na paróquia de Almada e diretor da Pastoral Familiar da Diocese de Setúbal, onde a Teologia do Corpo é um dos pilares da formação. Padre Marco Luís, bem-vindo. Vamos continuar a conversar um bocadinho sobre a Teologia do Corpo, o matrimónio, a questão da Pastoral Familiar. Padre Marco, no primeiro ciclo das catequeses de São João Paulo II, refere-se às palavras de Cristo contidas no diálogo com os fariseus, nomeadamente em Mateus 19, e naquilo que toca na indissolubilidade do matrimónio. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Isto diz o próprio Cristo. Mas eu pergunto-lhe,
como é que pode um matrimónio ser indissolúvel se o amor é algo sujeito a tantas variações? Então, esse amor é possível ser indissolúvel pela graça de Deus. E por isso é que o sacramento torna possível, a graça de Deus torna possível aquilo que o coração humano se dispõe, obviamente, na liberdade, na vontade, no desejo, mas que é operado por Deus Nosso Senhor. Então, este para sempre, no fundo, tem a sua possibilidade, a sua concretização na própria graça de Deus. Nós muitas vezes achamos que aquilo que são as qualidades, o que é secundário, é a essência. Então, nós ouvimos, deixei de amar, não é? Não, vieram as dificuldades que, no fundo, provam esse amor, não é? Hoje em dia, muita questão do sacrifício, sacrofacer, a tornar sagrada, não é? É um amor que é sujeito às vicissitudes, às dificuldades, onde tem que entrar o perdão, o recomeçar, o amar o outro como ele é, mesmo no seu pecado, não amando o pecado, não amando o mal, mas amando aquela pessoa como Deus nos ama. Deus ama-nos no que nós somos e ama-nos sempre e profundamente em todas as circunstâncias, obviamente. Então, este para sempre que é muito claro, tem que ver com o amor verdadeiro, autêntico, que perdura no tempo. Aliás, todos procuramos a felicidade, mas a felicidade vem da fidelidade. Até diria que a fidelidade é o amor que perdura no tempo, e não da facilidade. E hoje em dia tendemos a Sim, pensar... hoje em dia achamos que felicidade é sinónimo de facilidade e não da fidelidade, não é? Então, eu julgo que é muito importante esta noção do amor que perdura no tempo. Muitas vezes costumo perguntar aos noivos e nunca ninguém respondeu de outra forma, senão se calhar terminaria ali a preparação para o próprio matrimónio. Ninguém diz, olha, eu gosto muito de ti, profundamente, gosto muito de ti, amo-te muito, por uma semana, por um mês, por um ano. Não seria verdadeiro amor, porque o amor sem limites. Cristo amou-nos até ao limite, que é o limite sem limite, no infinito, na cruz, deu a vida por nós, não é? Assim nos salvou. Então, é muito importante esta dimensão do amor nesta entrega, mas à luz de Deus Nosso Senhor e à luz deste amor verdadeiro com que Deus nos ama. Deus ama-nos e com esse amor que nós experimentamos, nós somos capazes de fazer a experiência desse amor e amar aquela pessoa que Deus nos dá. No concreto matrimónio, aquele homem, aquela mulher, naquela entrega. E por isso é muito importante, este para sempre, não é pelas nossas próprias forças, como uma vocação sacerdotal, ninguém pode dizer, Padre, para sempre, segundo a graça de Deus, o poder de Deus atuante em nós. Claro que não dispensa a nossa liberdade e a nossa parte. Isso também, João Paulo II também aborda essa questão de não ser pelas nossas forças que o amor se torna forte. Estou a recordar-me das catequeses em que João Paulo II fala do livro de Tobias e do matrimónio entre Tobias e Sara, e que ele diz algo como isto: o amor que é tão forte como a morte, no livro do Cântico dos Cânticos, sim. se torna com Sara e Tobias mais forte do que a morte, não é? E que se supera exatamente pela oração. Nós sabemos, nessas catequeses intermédias, e traz muito clara essa passagem bíblica, sabemos o que acontecia aos pretendentes, aos maridos de Sara, que eram todos mortos, mas Tobias vai rezar. E diz, Senhor, não é pela concupiscência, não é por um caráter desordenado. No fundo, todos nós temos inscrito o pecado original, precisamos ser batizados, todos precisamos da graça de Deus santificante, não é? Mas aí coloca, claro, de uma forma muito evidente, a questão da oração. Costuma ser uma família que reza junta, permanece unida. Mas eu diria, e também acompanho várias equipas de casais, equipas de Nossa Senhora e não só, e é interessante como das maiores bênçãos é a oração conjugal. Do casal, a oração do casal, a oração conjugal, mas ao mesmo tempo é das maiores dificuldades. O casal, cada um reza sozinho, rezam com os filhos, mas depois rezar como casal é determinante. Porquê? Porque aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, sujeito a Deus Nosso Senhor, e o outro também, torna-se numa unidade. Então já não é o que eu quero, o que tu queres, mas é o que Deus Nosso Senhor quer. Na vida da oração, isto é claro. Então, na vida de um casal, isto é muito, muito, muito forte. E eu costumo dizer que Nossa Senhora pediu para rezarmos o texto todos os dias. Claro que é bom se rezarmos o texto todos os dias, mas é diferente se eu rezar o texto sozinho, se eu rezar o texto com o povo de Deus. E é diferente se cada um reza o terço ou se rezam como casal, ou se rezam com os filhos. Ou seja, diria que ali acontece e se atualiza, obviamente, o que é a graça de Deus. A vida de piedade que depois leva à humanidade. Ora, a vida do casal não passa simplesmente por rezar os terços, mas obviamente que isso ajudará depois a saberem namorar, a estarem juntos, a terem tempo, a conversarem, a sentarem-se com Deus Nosso Senhor ali presente
para falarem dos problemas, porque a indiferença mata, porque no fundo, o egoísmo o nosso destrói, egoísmo, não é? a palavra que eu utilizar, obrigado, Sofia, quer dizer, o nosso egoísmo, o virar sobre nós próprios, ou sobre o outro, na expectativa do que eu quero que o outro seja para mim, é sempre uma falácia. Porque a questão é o que Deus me pede que eu seja para o outro. O dom de si, das primeiras catequeses. E esta é a mudança, não é? Que João Sim, Paulo radical, II ajuda radical, muito a entender esta radical, mudança na sim, perspectiva claramente. que temos daquilo que cada um de nós é no amor. Sim, claramente, eu diria, São João Paulo II, no seu património teológico, é mais um tomista, mas em Santo Agostinho diria que é o amor sui, que é o pecado, o amor a si próprio, que leva à construção da cidade meramente terrestre, e depois meramente terrestre com tudo o que tem de tão falível e tão suscetível a não perdurar, e o amor Dei, o amor a Deus Nosso Senhor, leva à construção da cidade celeste. Eu diria, em São João Paulo II, não tanto com Santo Agostinho, ou mais São Tomás de Aquino, eu diria que o trono da beleza, o trono do verdadeiro amor, já não é uma aproximação tão ecuménica, tão abrangente, mas tem o centro na cruz. Como é o centro, dali nasce a Igreja, nascem os sacramentos, também o matrimónio. Cristo dá a vida pela Igreja. Então, na cruz, não é que temos que pedir a Deus Nosso Senhor que retire cada um de nós o escândalo da cruz, como retirou dos discípulos. Eu diria, neste momento peço, e quem nos esteja a ouvir, que Deus Nosso Senhor retire o escândalo da cruz da vida de tantos casais, porque muitas vezes, como disse São Paulo, fazemos de nós próprios, dos nossos critérios, no fundo, do nosso estar longe de Deus, e no fundo, caindo no nosso pecado, o critério da vivência. E isso vai levar a um afastamento de Deus. O afastamento de Deus é o afastamento uns dos outros. O afastamento um do outro, no casal, na família, com os filhos, é o afastamento de Deus. Há aqui uma unidade, há uma relação vertical, horizontal, que é uma unidade. E que assume uma relação tridimensional, se nós quisermos dizer assim, através da oração. Portanto, a oração não é, para a vida de casal, um acessório, não é? Ela é algo fundamental e essencial. Mas perguntava-lhe, enquanto diretor da Pastoral Familiar, os casais, as nossas famílias, têm esta noção? Ou aí também há uma batalha espiritual a ser vivida por cada casal que quer ser de Deus, que se quer amar em Deus, que quer ser luz para o mundo? Temos que fazer um esforço, tomar uma decisão de rezar juntos, ou parece-lhe que é algo que surja mais natural? Começando pelo fim, que é essencial, combate espiritual será sempre. Até chegar ao céu na vida de cada um de nós e na vida de um casal, será sempre. Esta questão nunca se pode dar como adquirida. Nós crescemos na vida espiritual e crescemos na vida da oração, obviamente, mas nunca dar por adquirido. Costumo dizer que devemos começar sempre a rezar, dizendo: Senhor, eu não sei rezar, ensina-me a rezar. Envia o Teu Espírito Santo que me leva a rezar. E esta questão é uma questão essencial. É uma questão essencial, como diretor espiritual de muitos casais, de alguns casais, de algum deles, dos jovens. Isto é transversal a toda a vida espiritual. A primazia da vida da oração. Podemos dizer, ou ser contemplativos na ação, como São Francisco de Sales diz, ou Santo Inácio de Loyola, arranjar os tempos próprios, dar tempo ao Senhor do tempo e colocarmos ali a nossa vida que é transformada. Eu diria, é muito importante, obviamente, a formação, a elucidação das razões da nossa fé, do estudo do catecismo, da teologia do corpo, estamos aqui a falar. O estudo é necessário, as razões da nossa fé, Deus Nosso Senhor toca a nossa mente e o nosso coração, mas a oração é imprescindível, é imprescindível. A vida de oração é essencial. Diz um padre amigo, quando nós deixamos de rezar, é como estar com as defesas baixas a nível de saúde e nós estamos suscetíveis às dúvidas, aos medos que se instalam, aos queixumes, perdemos o sentido da cruz, o sentido da missão, o sentido da presença de Deus. E então, citando duas figuras que são muito queridas, Madre Teresa dizia, vai ser canonizada este ano, dizia que uma vida sem oração é como um carro sem combustível, não dá para andar. Não dá. E as palavras da serva de Deus, Irmã Lúcia, também que nos é muito próxima, ela dizia que não há nenhum problema no mundo, num país, numa família, e aqui reforço, numa família, que não se resolva pela oração do terço. Não é? Isso é muito bonito. É muito forte. Muito forte, muito belo. E nós temos realmente, como cristãos, que neste mundo tão conturbado em que vivemos, a tantos níveis, tomar posse disso, não é? Tomar posse dessa verdade e desejar vivê-las nas nossas vidas. Entrava agora aqui num outro ponto que tem a ver com a Eucaristia também.
o sacerdote nos diz: este é o meu corpo, tomai e comei. Estas palavras são ditas a cada Eucaristia, não é? À luz da teologia do corpo, como é que realmente podemos entender estas palavras? É realmente o corpo de Cristo? Essa é a verdade essencial da nossa fé e que eu julgo que muitas vezes nós invertemos ou colocamos o que é essencial como não sendo essencial. Isso é muito perigoso. Ou seja, a verdade essencial, a Igreja sempre afirmou e tem isso muito claro, que Cristo está verdadeiramente, realmente, totalmente presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, naquele momento é Jesus que diz pela pessoa do sacerdote. Claro que o sacerdote tem que dizer, também diz com a sua vida, deve ter esse desejo de configurar a sua vida com Cristo. Mas naquele momento é na pessoa de Cristo. Nós costumamos dizer, teologia é na pessoa de Cristo. É o próprio Jesus que diz. Isto tem consequências na nossa vida, no próprio casal dizer, isto é o meu corpo, não é? Entregue por ti, entregue para ti. E na totalidade do ser do corpo e alma, como falávamos no programa passado, julgo que isso é determinante. Então, a Eucaristia é que faz a Igreja. A Igreja nasce da Eucaristia. Então, diria que nesta unidade de ser um só corpo na vida matrimonial, o lugar da Eucaristia, o lugar da adoração do Santíssimo, torna-se essencial no ser um só corpo. E no aprender com Jesus a dar-nos. Jesus dá-se, ensina-nos como nos damos, porque Ele se dá, com palavras, claro, mas acima de tudo com este gesto de entrega. O meu corpo entregue por vós. Então nós podemos aprender de Jesus a entregar-nos pelos nossos irmãos. E neste caso, mais em concreto, a entregar pelo esposo, pela esposa, os filhos. E aqui entra uma relação, que eu diria em 4 pilares, mas que fazem uma unidade, que todos os estudiosos da teologia de São João Paulo II, teologia do corpo, colocam. Nossa dimensão de ser filhos, primeira dimensão que nos marca, ser filhos de Deus. Segunda dimensão, sermos irmãos. Deus chamamos por pai, mesmo pai. Depois a dimensão de ser esposo ou esposas. E a dimensão de ser pai ou ser mãe. E isto é um paradigma de leitura, uma chave de leitura da teologia do corpo, que se aplica inclusivamente à vocação consagrada. Padre é filho de Deus, é pai, é irmão em Cristo, é pai, e porque é pai há uma fecundidade espiritual, não é? que se concretiza de forma tão bela e tão forte nessa mesma paternidade. Eu diria que na nossa vida espiritual, ter estes 4 pilares, e se o separamos, não é? Se o separamos, não vai dar. Perdemos qualquer coisa. E é um dos dramas também dos nossos tempos. Eu julgo que uma das questões mais em crise dos nossos tempos é a paternidade. Nós acentuamos muito o ser irmãos, a fraternidade, a vários níveis. A filiação divina vai estando, mas a questão da paternidade, eu julgo que é uma das grandes crises dos nossos tempos. Muitas vezes a paternidade dissociada de todos os outros pontos que falávamos, porque a paternidade anda ligada à responsabilidade, não é? E ao ser irmão. E eu julgo que é muito importante colocar essa tónica, porque se nós vimos... E essa é uma das crises também dos nossos dias, aqui particularmente em Portugal, o de separar a paternidade e a maternidade da responsabilidade, não é? Separar. Sim, claro. Não por um aspecto apenas físico, mas o separar mesmo do ponto de vista intelectual e da consciência. Sim. Como ser pai ou mãe, como se um filho fosse um objeto e não um fruto do amor. Não é? Nós sabemos isso, e sabemos toda a falácia dos argumentos, e eu trabalho muito próximo também, como colaborador, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, também tem um belo programa na Canção Nova. Isso cá isto é pouco falado, a Fundação fala muito, nós queremos pouco ouvir, mas é que neste momento dizer que conforme se produz produtos mais variados, há países onde as mulheres são escravizadas, não é que aqui não sejam de outras formas, mas são escravizadas para produzir, na Nigéria, por exemplo, para produzir os filhos, que depois são vendidos entre 400 euros a 1.200 euros, para quem dissocia a responsabilidade da paternidade, porque não pode, não é, ter os filhos, e são comprados, e aquelas mulheres depois são abatidas, o tráfico de órgãos, isto são documentários que estão aí feitos, choca-nos nos nossos tempos, e choca-nos disto, é em África. Mas também é cá, não é? Não, se calhar é em África porque nós aqui cultivamos e nós levamos a que seja assim em África, não é?
E nós aqui promovemos, assim, porque dissociamos, então já não queremos ter filhos, ou não os podemos ter, porque segundo a ordem da natureza, como se coloca, não é, e então é um produto que se encomenda, e já se quer encomendar com a cor dos olhos, com a estatura. Isso é altamente perverso, eu diria, a palavra certa é diabólico, é algo altamente estruturante. E diria, para quem nos esteja a ouvir, muitas vezes se liga à Canção Nova, não são só pessoas que têm caminho de vida em igreja, dizer esta questão, uma questão que não é, antes de mais, uma questão da ordem da fé. A fé ilumina a razão. Isto é uma questão de razoabilidade, de humanidade. É prévia, no fundo, desta destruição. O meu discurso é um discurso de esperança. Quem reza tem esperança, quem reza também tem amor à verdade para ter que dizer as coisas que tem que dizer. Mas João Paulo II, não só nas catequeses da teologia do corpo, noutras obras também, mas ele dizia muito isso, que o contrário do amor não é o ódio, é o uso, exatamente. Não é? É tornar o outro o objeto é a possessão, do nosso interesse. É o domínio sobre o outro, é a possessão, não é? Pode parecer mais rebuscado, mas de facto é verdade. Tocou aí num outro aspecto que também interessante, que é o facto do corpo de ser ele próprio, ao poder ser ele próprio uma linguagem litúrgica. Entrando aqui ao de leve, na vida mais íntima do casal, o ser numa só carne, como nos diz Jesus, também se concretiza através do corpo, nomeadamente no ato próprio dos esposos. Sim. Eu estava agora a lembrar das palavras do Monsenhor Duarte da Cunha, quando estava mais ligado à pastoral da família. Um dia deu uma formação e que ele disse: enquanto Deus Nosso Senhor não entrar na nossa carteira e na nossa cama, não é verdadeiramente o nosso Deus. Ele tem que tomar posse de todo o nosso ser, e são questões muitas vezes complexas para nós próprios, mas ter esta noção e deixar que o Senhor entre toda a nossa vida. Na pergunta que me colocava sobre a questão litúrgica, estou-me a lembrar de um livro se calhar muito pouco desconhecido, pequenino, em forma de pergunta-resposta, precioso, que é um livro que está publicado em português, que é Jesus e o Teu Corpo, de Dom André Leonard, que era bispo de Namur, na Bélgica, atualmente é o bispo de Bruxelas, e que coloca mesmo esta questão celebrativa que dizia. E há uma certa altura que ele fala da Eucaristia, o decalque entre o celebrativo na Eucaristia e a relação íntima do próprio casal. Não é? Esta beleza que muitas vezes as pessoas não têm a noção que é da vontade de Deus, não é? A castidade conjugal, a retornação da sexualidade na vida do casal é da vontade de Deus e é belo. É algo que a Igreja aprecia, reconhece e que incentiva que seja vivido segundo os desígnios de Deus. Essa é uma das grandes novidades que quem começa a ler a Teologia do Corpo de São João Paulo II geralmente sente. É realmente a forma como, afinal, a Igreja até fala sobre sexualidade de uma forma aberta e de uma forma livre, mas sempre com esta tónica. Jesus tem que estar presente, tem que ser o centro das nossas vidas e o centro da nossa vida conjugal também. Tudo. Padre Marco, é ótimo falar consigo, é uma maravilha. Eu fico deliciada só de o ouvir, mas o tempo voa e realmente estamos a chegar ao fim. Eu pedia-lhe que deixasse uma mensagem sobre este tema, se calhar da vida conjugal, de ânimo e de incentivo. Algum casal que esteja em casa. Então eu queria consagrar a todos aqueles que nos estão a ouvir ao Sagrado Coração de Jesus, por intermédio do Imaculado Coração de Maria, especialmente sobre a guarda desse grande pai e esposo que foi e continua a ser um grande auxílio para nós, que é São José, pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, quis ter uma família, podia não ter querido desta forma, mas quis viver este mundo desta forma, quis ter uma família. Então peço que o Senhor neste momento possa dissipar todas as trevas que se interpõem a esta beleza que é o Sagrado Matrimónio. Também São João Paulo II, que nos acompanha muito nestes programas, que assim os santos anjos possam neste momento tocar os nossos corações para nos abrir à verdade, à beleza, esta bondade que vem de viver segundo os desígnios do Senhor, no Sagrado Matrimónio, na misericórdia, na compaixão, mas nesta mesma verdade. Assim invoco a bênção de Deus sobre cada um de vós que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Marco. Foi mesmo uma alegria poder estar consigo. E assim, que gosta do nosso programa, continua a acompanhar-nos. Na próxima semana voltaremos com mais Teologia do Corpo. Até lá, saiba que pode colocar as suas questões através do nosso e-mail ou do Facebook, por exemplo, também. E se ainda não é benfeitor da nossa obra, torne-se um benfeitor.
Saiba que ao contribuir com a Canção Nova está a ajudar a transformar vidas e com isso a levar almas para o céu. Obrigada, até para a próxima semana, se Deus quiser. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar.